Nos últimos vídeos desse curso de IA, a gente está falando sobre engenharia de prompt. Nós vimos algumas técnicas isoladas, no vídeo anterior combinadas, só que agora a gente preparou uma receita de bolo para você se guiar quando você precisar de prompts mais complexos. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula especial aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro tá vindo para dar um passo. Cara, essa dica que a gente vai dar aqui é para anotar num caderninho e sempre que você for preparar os seus prompts, você preparar usando essa nossa receitinha de bolo. Na verdade, não existe só essa nossa receita de bolo. Várias pessoas estão usando isso, né, na internet com o nome de Frameworks de Prompt, que é basicamente o que pedir, na ordem do que pedir. Você vai ver nesse vídeo que a ordem importa sim, e você vai aprender a construir prompts mais completos, informando coisas como papel, instruções, perguntas, contextos e exemplos. Então são 5 elementos que a gente vai combinar para fazer prompts mais completos. E você vai aprender isso agora, porque o Ramiro já tá chegando aí. Interrompa sua aula só um minutinho para mais um recado da FIAP para você. E o recado da vez é falar sobre parcerias que a FIAP tem com várias empresas do mercado. E olha que são várias empresas de vários ramos. É só dar uma olhada aí na tela. Essas empresas que você está vendo aí fazem desafios para os alunos da graduação. A partir daí, os grupos se reúnem com o objetivo de resolver esses desafios e aprender cada vez mais. Na verdade, opinião de professor, eu acho que essa é uma das maneiras mais legais de aprender, fazendo algo que é real e que pode ser usado em empresas reais. Então, se você está aí pensando em fazer uma graduação que te prepare realmente para o mercado de trabalho, pode escolher a FIAP sem pensar 2 vezes. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então acessar o link que está na descrição e no comentário fixado, porque lá você encontra todas as informações sobre a FIAP e também as datas dos próximos vestibulares. Obrigado, FIAP, pela parceria aqui no curso em vídeo de inteligência artificial. E você, pequeno gafanhoto, volta para sua aula. O nosso próximo assunto aqui dentro dos slides é formalizando prompts, ou formalizing prompts. Vamos para a definição, Ramiro? Vamos lá. Seguinte, existem algumas partes diferentes numa pergunta que você vai ver repetidas vezes. A seguir, veremos a lista das partes mais relevantes. E aí tem algumas opções lá, ó. Um papel, né? Que a gente já viu, né? Sim, que é agir como um engenheiro ou um professor, por exemplo. Uma instrução ou tarefa, que é o que fazer, também já vimos. Uma pergunta, por exemplo, qual é a capital do Brasil. Um contexto, informações adicionais que ajudam a entender a pergunta. E, por fim, alguns exemplos, algumas amostras para guiar a resposta. É basicamente um resumão de tudo aquilo que a gente viu até aqui, né, Ramiro? Exatamente. Não quer dizer que é só isso. Aqui a gente está, vamos dizer assim, nas principais partes, né? Sim. De uma formalização de prompt. Show. Nem todas essas partes aparecem em todos os prompts. E quando algumas delas aparecem, não há uma ordem padrão. Por exemplo, os 2 prompts a seguir, que contêm um papel, uma instrução e um contexto, farão mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o que a gente vai ver agora são 2 exemplos escrevendo a mesma coisa em ordem diferente e a gente vai analisar e ver qual deles responde melhor, não é isso? Exatamente. Então, ó, tá vendo? Eu fiz o trabalho de casa. Eu só não testei, mas eu fiz o trabalho de casa. O primeiro exemplo é o seguinte, olha só. Você começa o texto ali, Ramiro, dizendo o seguinte, ó. Bom, primeira coisa, você é um médico. Leia esse histórico médico e preveja os riscos para o paciente. E aí existem algumas ocorrências, vamos dizer assim. Em 2000, o cara chegou lá com o braço direito fraturado jogando futebol. Tratou com gesso. No dia 25 de maio de 2010, foi diagnosticado com hipertensão. Lisinopril prescrito. Nem sei se fala certo assim. Dia 12 de setembro de 2015, 5 anos depois, desenvolveu pneumonia. Tratado com antibióticos e recuperou-se totalmente. Esse cara tá lascado. Mas pelo menos dá muitos anos de diferença. É. E agora, em 2023, ele sofreu uma concussão em um acidente de carro. Foi internado no hospital e está monitorado por 24 horas. Tá lascado, coitado. Agora, Ramiro, eu vou fazer o seguinte. É melhor a gente já ler o segundo exemplo, né? Vamos tentar entender. Show. O segundo exemplo é o seguinte, vamos lá. Basicamente, eu não vou ler agora, né? Basicamente, eu começo com as ocorrências e no final eu boto, você é um médico, leia esse histórico médico e preveja os riscos para o paciente. É a mesma coisa, só que a instrução mesmo do que você quer tá, do primeiro exemplo, no início da frase, no início do prompt, e no segundo exemplo, no final do prompt. Não é isso? A instrução e o papel, né? Você é um médico, né? Isso, verdade. O papel e a instrução. Eu acho que o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? Será? Essa Vamos ordem ver. aí não vai influenciar. Vamos testar os 2. Vamos lá.
Então, ó, estamos aqui no ChatGPT e eu vou colocar o exemplo 1. Ó, o exemplo 1, claramente, aquilo que a gente combinou, ó, ele deu a instrução no início. O papel e a instrução tá antes dos exemplos. Então, vamos lá. vou apertar aqui. E a resposta dele é a seguinte, ó, com base no histórico médico fornecido, há alguns riscos potenciais para o cliente que podem ser identificados. A fratura no braço. Embora essa fratura tenha sido tratada com gesso e não haja menção de complicações subsequentes, o paciente pode ter uma ligeira redução na mobilidade e na força do braço. Na hipertensão, é um fator de risco importante, pode causar AVC, doença renal. A pneumonia. Embora o paciente já tenha se recuperado completamente da pneumonia, é importante notar a ocorrência prévia de pneumonia pode aumentar o risco de futuros episódios. E da concussão, ele explicou que é como uma concussão, que pode ter efeitos duradouros, especialmente se o paciente tiver sofrido múltiplas concussões. Aí aqui, ó, ele complementou. Com base nessas informações, é fundamental que o paciente seja monitorado de perto por um médico e siga um plano de cuidados adequado, incluindo controle da pressão arterial, medida para prevenir pneumonia, e aí tem vários aqui, e precauções para evitar lesões adicionais, especialmente na cabeça e no braço direito. Aqui ele meio que resumiu, ele deu uma recomendação, resumindo tudo aqui de cima, né? Só faltou ele falar para ele parar de jogar futebol e parar de dirigir, né? É verdade, toma vergonha nessa cara. Ó, só para exemplificar, para deixar claro aqui, ó, nós ainda estamos com o modelo 3.5, porque o 4O nós estamos bloqueados no momento, tá? Mas esgotamos as interações. Exatamente. Vamos fazer o segundo exemplo aqui, Ramiro? Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, vou colar aqui no ChatGPT exatamente a segunda parte, onde eu boto os exemplos em cima, né, as descrições em cima. Médico em cima e papel e instrução aqui embaixo. Exatamente. Vamos ver se ele vai fazer alguma diferença. Com base no histórico, aí ele tá botando lá a mesma coisa, que não, pode não ser a mesma resposta, né? Mas ele tá dizendo aqui, bem parecido. Pneumonia, concussão, e é isso, ó, com base na informação, monitoramento do médico, siga um plano, é basicamente a mesma coisa, Ramiro. Mas aí nesse exemplo ficou praticamente igual, né? Mas será se é sempre assim? Então, é isso que a gente vai analisar agora, então presta atenção. Analisando o que aconteceu, ó. E a gente vai te dizer a técnica, nós preferimos o segundo exemplo, já que a instrução é a última parte dele. Isso é melhor porque, no primeiro exemplo, onde eu boto papel e instrução em cima, o modelo de linguagem pode acabar escrevendo mais contexto ao invés de seguir a instrução dada. Olha, isso daqui, essa informação, a gente encontrou quando a gente foi pesquisar sobre prompt em alguns materiais, tá? Na minha experiência, não vi muita diferença até hoje. Atual, né? No nosso exemplo agora nem foi tão diferente, não. Não foi. Mas isso é uma recomendação. Agora também, Guanabara, eu não sei se isso é uma recomendação de uma versão anterior, não sei se ainda está assim. Eu trouxe essa informação porque é a informação que eu encontrei em mais de um lugar, tá? Entendi. Beleza. Ó, aqui ainda tem um complemento, ó. Você botou aqui, ó. Se receber a primeira pergunta, o modelo pode acrescentar uma nova linha, como, por exemplo, 25 de outubro de 2023, consulta de acompanhamento agendada com neurologista para avaliar a recuperação da concussão. Entendi nada. No nosso caso, está dizendo que a IA poderia entender que ele tinha que completar solicitando isso, né? Entendi. Tá. Solicitar agendar com o neurologista. Aí não seria nem aqui 2023, seria 2024. Provavelmente esse slide foi escrito ano passado. Sim, com certeza. Mas não é exatamente isso que a gente queria. Mas eu acho que esse comportamento, possivelmente, eram de versões mais antigas. A gente não viu isso acontecer aqui, tá? Então, fica... A recomendação é sempre assim, fornece o contexto primeiro, depois faz a pergunta. É melhor do que você fazer a pergunta e depois fornecer o contexto. É assim com a gente, né? É muito mais fácil a gente falar, ó, vou te dar um contexto aqui, ó, tal, e no final vem a pergunta. Até porque se você faz a pergunta, isso para uma pessoa, tá? Se você faz a pergunta primeiro e depois vai dar contexto, se o teu contexto for grande, pode ser que lá na frente a pessoa nem lembre, uma pessoa, da pergunta que você fez. Então, faz mais sentido você primeiro contextualizar ela e no final fazer a pergunta e a resposta vem logo em seguida. Tô muito errado? E o ChatGPT é uma pessoa. Tem alguém lá escrevendo lá. É o Gepeto. O seu Gepeto. Seu Gepeto. Boa. Seu Gepeto fica respondendo. E aí chegamos a uma conclusão. Entender a estrutura e os componentes de um prompt é muito importante para usar bem os modelos de linguagem de inteligência artificial. As partes principais de um prompt incluem um papel, uma instrução ou tarefa, uma questão, contexto e exemplos. Agora é a versão completona, né? Não necessariamente tudo no mesmo prompt. Nem sempre você precisa.
Exatamente. Continuando aqui, ó. Nem todos os prompts vão ter todos esses elementos, é o que você acabou de falar. E a ordem pode variar. No entanto, é geralmente melhor colocar a instrução no final para garantir que o modelo se concentre em executar a tarefa em vez de apenas adicionar mais informações. Agora fez mais sentido, Guanabara. E você está certo. Se eu tenho ali, no caso do histórico médico, um histórico muito longo e eu coloquei lá o pedido lá no início, eu acho que pode realmente causar uma desordem aí na IA. Sim. Se você dá todo esse conteúdo que você tem que fornecer e aí pede no final, eu acho que vai ficar mais simples. Você vai garantir um resultado melhor. Sim, pensando como uma pessoa, é muito melhor você botar a pergunta no final. Para um algoritmo, sim, né? Ele até pode ir lá considerar o contexto e lá em cima ele relembrar a pergunta, né? Porque está escrito ali. Mas para que a gente vai dar mais trabalho e a possibilidade de confundir a inteligência artificial? A nossa inteligência já é confundível, facilmente confundível. Então, acho que a dica de ouro desse vídeo seria o seguinte: sempre que você for conversar com uma IA, com uma inteligência artificial do tipo chat, né, generativa, o ideal é que você converse imaginando que você está conversando com uma pessoa. Também acho. Né? Esse é o caminho. É o que a gente faz. Eu acho que eu e você, quando a gente utiliza. Lógico que... Agora, pensa o seguinte, você está conversando com uma pessoa, tá, Guanabara? Uhum. Mas é como se você estivesse conversando com uma pessoa sem conhecimento. Sim. Por exemplo, se eu fosse chegar aqui e fosse conversar com o Will, diz, olha, eu quero fazer uma grande mudança no painel de controle, eu quero desenvolver uma aplicação dentro da Hostnet. Uhum. A aplicação serve para isso. Como ele conhece a Hostnet, como ele conhece o contexto, eu não vou me esforçar muito para ele entender o que eu quero. Uhum. Agora, você imagina, eu tô aqui, sentei para jantar, conheci uma pessoa, o cara falou que é programador, aí eu vou ter que dar a instrução para ele. Pô, tô precisando disso, você pode fazer para mim? Posso. Eu vou ter que dar o contexto. Eu vou ter que explicar quem é a Hostnet, como ela funciona, para que esse software vai me servir, o que eu preciso de... Você entendeu? Eu tenho que imaginar que eu estou conversando com uma pessoa, com um desconhecido. Eu tenho que dar todos os detalhes o tempo todo. Exatamente. Não, faz todo sentido. Então é isso. Se pode ficar uma dica dentro de toda essa fase que a gente analisou, os primeiros passos aí de construção do prompt, prepare seus prompts sempre pensando que você está conversando com uma pessoa. Eu, particularmente, Ramiro, eu chego a parabenizar o ChatGPT. Quando ele me dá uma resposta muito boa, eu falei, nossa, muito bom, era exatamente o que eu precisava. Eu sei lá por que eu faço isso, parece que eu estou conversando com a pessoa. Parabéns, manda coraçãozinho, faz os negócios todos. Olha só, Guanabara, aqui a gente deu a introdução sobre o prompt, tá? Sim. Então, assim, por exemplo, talvez algumas pessoas que já estão usando o ChatGPT, foi simples, né? Tudo bem, não vamos se preocupar com isso. A próxima aula é uma aula importante, porque vai falar de alguns cuidados que você tem que ter, e aí depois a gente vai começar a partir para prompts mais sofisticados e para exemplos reais do dia a dia. Tá? Então fica com a gente, segue aí que a gente introduziu para quem não tem nenhum conhecimento sobre prompt, né? E agora a gente vai aplicar isso. Só que a gente vai ter uma aulinha antes que tem um conteúdo muito interessante aí, e aí a gente volta a botar a mão na massa. Fechou. Como você já deve ter percebido, aqui no Curso em Vídeo a gente não te cobra para assistir às aulas. Só que você também deve imaginar que fazer isso tudo deve custar uma grana. E é por isso que eu quero te pedir um imenso favor. Esses cursos que a gente disponibiliza gratuitamente aqui no Curso em Vídeo só existem graças aos nossos patrocinadores, que nesse curso são a FIAP, a Hostnet e o Estudonauta. Então, por favor, não pula a propaganda deles, segue eles na rede social, vai lá na última postagem e agradece por eles estarem patrocinando aqui o curso de inteligência artificial. Com certeza, se não fossem eles, você não estava me vendo nesse exato momento. Eu tenho certeza que você gostou pra caramba dessa aula, né? Essa é a aula pra você mostrar pras pessoas, pra você indicar o link. Olha só o que esses caras estão fazendo. Olha só essas dicas de prompt que eles estão dando. Olha só esses exemplos e olha só a comparação dos resultados. A gente tá fazendo um curso muito legal pra qualquer tipo de pessoa. Vocês estão vendo lá, algumas aulas atrás eu falei sobre engenharia de prompt. Engenharia envolve física, matemática, envolve nada disso. Envolve usar a cachola e usar uma formulazinha como essa que a gente passou hoje pra você. Eu não vou nem usar a palavra fórmula, vou usar receita de bolo, que é para ser mais simples ainda. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, anotado
e que também mostre para o maior número de pessoas possível. Ajuda a gente a divulgar esse curso, por favor. E no próximo vídeo, como a gente sempre faz, o título da aula é Aprenda a Conversar com Robôs. Eu só vou falar isso. Se prepara que na próxima aula a gente vai falar mais sobre o assunto. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.